Essa é a nossa escola, certo? É a professora Francisca de Oliveira. Ela está situada na rua Lindolfo Gomes Vidal, 230, no residencial Algimar, bairro Pajuçara. Ela é bem localizada, ela fica próximo do Colégio Expansivo aqui na Zona Norte, bem, assim, vamos supor, um pouquinho distante da avenida principal, que é a João Medeiros Filho, mas o acesso tem facilidade. Quem vem para aqui para a escola, tanto o aluno como os profissionais que trabalham aqui na nossa escola, eles têm um acesso bem legal. Tem ônibus, tem as vans que dão esse acesso, certo? E a nossa escola, ela é grande, certo? Grande, é uma escola grande. Tem uma demanda de mais ou menos 700 alunos, 700 a 800 alunos, nos 2 turnos de funcionalidade. E estamos divididos em 12 salas pela manhã, do 1º ao 5º ano, e 12 salas à tarde, do 6º ao 9º. É uma escola grande, tem suas demandas, certo? E com essa demanda, nós precisamos criar estratégias para lidar com as situações que acontecem no nosso dia a dia, tanto dentro de sala de aula como fora dela. Então, a minha experiência com o caderno de registro, ele começou na gestão, porque eu já fui gestora dessa escola em 2015 a 2018, e foi o período que, quando foi implantado o sistema, nós começamos a pensar em criar um caderno junto com os colegas, né, os professores, que viesse a facilitar o nosso dia a dia. Pode passar, Clenilson. Então, fizemos um resumo, né? O caderno, ele tem como, vamos falar como objetivo. Então, a construção do caderno de registro das atividades pedagógicas tem como objetivo auxiliar a gestão escolar e professores no acompanhamento e registro das atividades desenvolvidas no decorrer do ano letivo. Então, ele funciona, né, o caderno, ele é utilizado durante o ano letivo, certo? E esse caderno, ele tem esse objetivo de auxiliar tanto a gestão como os professores no ensino-aprendizagem, no acompanhamento do educando, né, do aluno. Então, ele vai enxergar esse aluno como sem construção, né, do seu saber, e não vê-lo apenas como um número. Então, nesse caderno, nós vamos registrar o que acontece dentro da nossa sala de aula e fora dele. É um registro que ele vai ficar guardado na escola. E quando precisarmos, né, utilizar esse caderno, vamos ter a mão nesse caderno para poder recorrer a algumas informações daquele aluno, naquele dia que aconteceu, ou quando o pai veio à escola conversar conosco, certo? Se eu estiver rápido, vocês podem falar também. Pode passar, Clenilson. Então, a construção do caderno... Pode passar, isso é... Pronto. Como foi que surgiu essa necessidade dos registros? O caderno, acho que eu tenho aqui um modelo, vou pegar aqui um. Esse aqui, que é o caderno, certo? Ele surgiu da necessidade, né, de estarmos colocando informações para dar um suporte na hora de preencher esses dados no sistema que estava sendo implantado no ano de 2017. Então, em 2017, foi o ano que começou a ser implantado o sistema do cidade. E não era mais confeccionada essa caderneta. Quem entrou antes desse ano, a gente fazia uso de caderneta. Então, tudo era registrado numa caderneta. E essa caderneta, ela permanecia na escola, e essas informações eram a frequência, a nota, relatório, certo? Do 1º ao 3º ano, né? E eram as informações básicas que tinha nessa caderneta, e além dos atestados das crianças. Quando foi implantado o sistema E-Cidade, certo? Que é o programa que nós usamos para preencher a frequência, lançar relatório, lançar nota atualmente, ele estava muito inconsistente.
quando jogávamos as informações, apagava, não tinha uma consistência. Então, como gestora, coordenação e professores da nossa escola, sentimos a necessidade de construir um caderno onde ficasse registrado essas informações e, posteriormente, lançar no sistema. E aí veio a construção do caderno. O primeiro caderno que construímos foi o caderno pedagógico, não foi isso, Priscila? Foi o caderno pedagógico. E ele tinha esse objetivo, lançar as notas, né, fazer anotações de nota, de trabalho do 6º ao 9º ano, do 1º ao 3º, além da frequência, é claro, anotações de relatórios, certo? De informações que ia subsidiar a inserção do relatório no sistema. Tá? Então, em 2017, foi implantado o sistema E-Cidade, não sendo mais confeccionada as cadernetas físicas, ela deixou de ser confeccionada, certo? Aí percebemos a necessidade de criar um caderno de registros para a organização das informações dos educandos e do cotidiano da escola, facilitando a colocação dos dados pelo professor no sistema da Secretaria Municipal de Educação, isso mesmo. Só que o caderno surgiu em 2018. Passamos o ano 2017, o sistema sendo implantado, a gente fazendo uso do sistema, tendo as suas inconsistências, e quando chegou 2018, não, sentamos na semana de planejamento, que foi, né, o PPA e o PPC, e começamos a criar esse caderno. Surgiu a ideia do caderno, de como preparar esse caderno, o que ia ter nesse caderno. E damos início na construção desse caderno, que vocês vão ver mais lá para frente, tá certo? Então, o caderno de registro, ele passa por uma avaliação. Tem mais. Esse caderno de registro, ele vai passar por uma avaliação no final do ano. Terminou um ano letivo, ele passa por uma avaliação. Essa avaliação é para saber os pontos positivos e negativos do uso daquele caderno durante aquele ano letivo. O que é bom e pode continuar. O que precisa melhorar? O que é para retirar? Né? Então, essa conversa ela é feita, né, é realizada junto com os demais professores e coordenação pedagógica. Porque o caderno ele é construído coletivamente. Certo? Tem professores que eu gostaria que tivesse onde colocasse as observações da sala, onde colocasse uma ocorrência. Então, a gente vai construindo essa ideia e vai acrescentando no caderno. Então, o caderno ele vai mudando a cada ano. Inclusive, esse ano ele vai mudar um pouquinho mais, que nós vamos acrescentar mais coisas nele. Tá? Então, por que registrar? Qual a necessidade de registrar? E eu acho interessante porque no ano que eu estava na gestão, posso contar, né, Clenilson, isso? No ano que eu estava na gestão, a gente tinha muitas ocorrências aqui na nossa escola. E um defeito, eu vou colocar como defeito. Nós não temos o hábito, eu vou falar nós, enquanto eu, Sandra, não tínhamos o hábito de fazer anotações do que estava acontecendo. E é muito importante você fazer essas anotações. Por mais que é tão besta, é tão bobinha, não é necessário. Sim. Registre, escreva, coloque em algum canto. Por quê? Porque ela vai servir como um documento, vai servir como até uma prova para uma fala daquele período, naquela época, para você usar posteriormente, entendeu? É muito importante o registro. Então, o registro das atividades práticas é uma ferramenta pedagógica que ajuda a resgatar, ela resgata, né, acontecimentos ou fatos ocorridos dentro e fora da sala de aula. Então, dentro da sala de aula, com o professor, fora da sala de aula, coordenação, direção, e o professor também, quando ele está fora de sua sala de aula. E esse caderno, certo? Esse porquê registrar, né? Nesse caderno, ele é usado para controle também da frequência escolar, como eu já tinha falado. Você vai fazer as anotações, né? Dessa frequência, porque vou contar a minha experiência de sala de aula. Eu não tenho um computador na minha mesa para estar registrando a frequência dos meus alunos. Então, eu registro no caderno e, posteriormente, lanço no sistema. E também anotações de resultado de bimestres dos alunos, dos educandos, para os professores que trabalham do quarto ao 9º ano. Eles lançam ali
as notas, lança trabalho, coloca uma observação sobre tal aluno, qual a necessidade dele, do mesmo jeito que do primeiro ao terceiro ano, nós colocamos também, certo? E o registro, né, dessas informações no cotidiano, né, esse registro do cotidiano do aluno, do educando, ele é essencial, ele é fundamental, pois permite a preservação, né, dessas informações que serão úteis no futuro. Então, essas informações, elas vão ser usadas, elas serão usadas no futuro. E também é um documento. Nós daqui da escola consideramos como um documento. Ele é guardado, certo? Na inspeção escolar, é guardado na secretaria. E a qualquer momento, tanto o professor, como a gestão, os funcionários da secretaria, ou se vem algum documento de fora solicitando alguma informação sobre aquele aluno, né? Ele será resgatado desse caderno de registros. Então, por isso, é a importância de estar registrando, de estar anotando, estar escrevendo, estar colocando ali essas informações. Tá? Pode passar. Estou muito rápida? Não, professora, está super bem. Então, assim, o caderno de registro, como eu já falei, ele tem as etapas, e eu acredito que todos que estão aqui nessa oficina, vocês já fazem isso. Eu acredito muito, porque vocês fazem isso. Só que a nossa escola, ela colocou dentro de um caderno só, ela organizou dentro de um caderno, para facilitar o nosso dia a dia, enquanto gestores, enquanto professores. Por quê? Porque antes disso, ele era solto. Era uma folhinha aqui, uma folhinha lá, era anotada ali, e acabava se perdendo. Não tinha, esse registro era perdido, né? E hoje, né, de 2018 para cá, nós temos esse caderno e registramos nesse caderno. Então, as etapas do caderno de registro, ela é comum, tem umas etapas que é comum do primeiro ao nono ano, tá? Comum ao primeiro e nono ano, e a diferenciação vai ser com a outra parte do caderno, ela diferencia a partir do quarto ano, porque tem a questão das notas de trabalho e notas de bimestre, né? A nota de avaliações. Pode falar, Priscila. Pronto, bom dia. Deixa eu só completar um pouquinho a fala de Sandra até agora, aí ela vai passar a apresentar as etapas do nosso caderno. Bom, como ela já disse, né, a necessidade do caderno foi a gente ter esse registro, porque além de folhas soltas se perdem, né? Esse é um problema. E a gente também tem o problema de quando um professor pede remoção da escola, quando um professor entra de licença e se ausenta da escola, quem chega para substituí-lo precisa desse registro. Então, o caderno, a gente sempre tem essa seguinte fala, o caderno, ele é personalizado para cada professor, como vocês vão ver mais adiante. Não tem 2 cadernos iguais, mas o caderno não é do professor, é da escola, é das turmas que esse professor leciona. E esse caderno, ele dá um pequeno, grande trabalho para a gente produzir, justamente por ser personalizado. E ele é 100% produzido aqui na escola, porque nós conseguimos, ao longo desses anos todos, montar uma reprografia na escola. Então, ele é impresso aqui, ele é encadernado aqui, ele tem todo o cuidado, a gente quase enlouquece montando ele, mas no final das contas dá certo. E Sandra vai mostrar agora para vocês algumas etapas do caderno que está sendo montado já para 2025, já com algumas alterações em relação ao que tivemos em 24, justamente pelo motivo que ela falou, pela necessidade que os professores vão nos apresentando de, olha, faltou isso, ou então, isso daqui vocês podem retirar que não teve utilidade. Então, a gente vai fazendo esse feedback junto com os professores, porque esse material é feito pela gestão, né? Inclusive, como a Sandra falou, de 2015 a 2018, nós éramos as gestoras aqui na escola, ficamos 2 mandatos fora, mas quem estava na gestão anterior, e aí Sandra e eu estávamos na coordenação, eu nos 2 turnos, ela em um horário coordenação, outro sala de aula,
E a gestão anterior falou assim, não, vocês vão continuar com o caderno, porque... Então, deu todo o apoio necessário para que a gente continuasse fazendo esse caderno e tendo esse feedback dos professores e aprimorando, né? Por exemplo, até o ano passado, até 2024, a portaria de avaliação dos alunos era uma e agora houve mudanças. Então, a gente já vai ter que adaptar o caderno para as turmas de primeiro e segundo ano. Terceiro ano, né, como eu acho que a maioria já sabe, não será mais relatório, será notas, então já tem toda essa mudança que vai entrar no caderno para 2025, porque realmente ele é personalizado, como vocês vão ver. Eu vou botar a palavra para a Sandra. Pode colocar a primeira parte. Pronto. O caderno pedagógico, né, como nós já falamos, ele está dividido por partes. Então, ele começa com a identificação. Tem a identificação do nome do caderno, né, caderno de registros, esse ano 2025. Ele vem com o nome da nossa escola, tá? Abaixo tem o nome da disciplina do professor e tem o horário dele, o quadro de horário. Isso no caso do... Pode mostrar, Priscila. Esse aqui é do ano anterior, né? Então, acho que fica ruim, mas aqui ele vem o horário já do professor, ele vem o nome da professora, né? A disciplina e o horário de aula, que no caso desse daqui é um caderno do 6º ao 9º ano. Certo. Então, para o pedagogo, né, que é o do primeiro ao... Aliás, é do 6º ao 9º, mas a gente também pode colocar do 4º ao... Né, do 4º e 5º ano. Do primeiro ao 3º, vai o nome da professora e a turma dela, certo? Tem as informações básicas, tem o ano de utilização do caderno também, é a parte simples de fazer desse caderno, tá? A segunda parte vem com os dados da equipe gestora, né? A gente coloca os dados meu, da Priscila, para esse ano, vem os dados da coordenação e vem o e-mail da escola, que esse e-mail é o canal de comunicação no período de avaliação entre professores e a escola, né? Com os professores e a escola. E tem uma imagem para deixar mais alegre o caderno, né? Bem receptivo. E essa é a parte da equipe gestora. A outra parte é o calendário anual. Então, é colocado o calendário anual, certo? Esse calendário é aquele utilizado, né, no ano, no correr do ano, e a gente, quando precisa, dá uma olhadinha nele e vai passando, marcando as datas importantes nesse calendário anual. A outra, né, pode passar o slide. Ouviu, Clenilson? Pode passar, meu querido. Pode jogar o calendário do ano letivo. Pode clicar. Tá só o detalhamento. Pronto. Esse é o calendário, certo? Letivo do 2025, esse já é atualizado, que nós vamos utilizar esse ano pelas escolas do município de Natal. Então, dentro do caderno pedagógico, ele vai também esse calendário. Se for aprovado pelo conselho do jeito que ele está aqui, é colocado. Se tiver alterações, também é colocado com as alterações. E acompanhando ele também o detalhamento, onde estão as datas importantes, certo? Referente a feriado, a pontos facultativos, a não letiva, aliás. Então, ele também é presente no caderno pedagógico, certo? Pode passar. Pode passar, Clarice. E aí vem o cronograma bimestral. Esse cronograma bimestral, ele tem um turno matutino e o turno vespertino. O turno matutino, nós funcionamos aqui de 1º ao 5º ano, são pedagogos. Dentro dele está também os profissionais, os professores da área específica. E esse cronograma, ele vai constar, né? Ele consta nele todas as informações no decorrer do bimestre. Então, os feriados, a semana de prova, até quando você pode encaminhar essas avaliações para
impressão ou xerox, também. Ele conta também o PPC, se tiver nesse bimestre. Vai constar também os feriados, né? E até quando você pode lançar no sistema as informações, no sistema da cidade, as informações do bimestre. Então, ele é um detalhamento, certo, do que vai acontecer no bimestre. Ah, Sandra, ele é fixo? Não, ele pode sofrer, sim, alterações. E essas alterações, nós refazemos esse cronograma, entregamos novamente e o professor pode falar em cima desse cronograma. E os outros bimestres que vocês estão entregando aqui do primeiro, e os outros, os demais bimestres? Nos demais bimestres, ele vai ser colado. Vai o espaço em branco, com o nome de cada bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, e você vai colar em cima esse cronograma, certo? Então, é esse daqui, ó. Não sei se dá para ver. Esse aqui foram colados. Esse aqui foram colados. Então, o professor recebe a cada bimestre e ele cola no seu caderno de registros. Certo? Veria agora a questão da portaria. Até o ano passado, nós trabalhamos com a portaria, né, de número 193, 2014. Só que esse ano, ela teve uma mudança. E como a gente ainda não recebemos no Diário Oficial, mas ainda não consegui montar para o caderno pedagógico. Nós estamos montando ainda. Mas eu vou mostrar para vocês essa anterior. Essa daqui é a portaria. Ela vai também no caderno pedagógico. Por quê? Porque vai no caderno? Porque ela vai subsidiar o professor em algumas informações. Certo? Eu respondo já, tem uma pergunta já. Ele vai subsidiar o professor. Se ele precisa, como é que eu vou fazer o cálculo para ter a nota do aluno? Vai ser aqui as informações. Então, nós achamos importante, e os professores também acham importante, ter essa portaria. E agora, com a nova, nós vamos permanecer colocando, vou colocar novamente, né? Está dividido. Pronto. Então, até essa parte que Sandra apresentou até agora, vocês viram que é uma parte geral. Ela é comum a todas as turmas e professores da escola. A partir desse ponto que ele passa a ser diferenciado, se é o Fundamental 1, se é o Fundamental 2, e a questão das disciplinas. Não são vários cadernos, cada professor só tem um, como vai ser mostrado já a seguir, tá? Achamos também importante, principalmente para do primeiro ao terceiro ano, colocar os níveis de escrita. Se são vários cadernos na escola. Não, Tá, eu respondo já para você, tá certo, meu amor? Tem os níveis de escrita. Não, professora Sandra. Tá bom. Então a gente responde. Eu estou anotando as perguntas. Está anotando? Certo. Que eu me preocupo com ela, tem que responder bem direitinho. Os níveis de escrita nós colocamos, principalmente para os professores do primeiro, segundo e terceiro ano, que até o ano passado, na realidade não, a gente precisamos continuar. Só mudou que o terceiro ano vai ser com nota, mas precisamos fazer também a avaliação de escrita. Então, assim, é mais uma ferramenta de orientação sobre o que é o pré-silábico, o que é o silábico alfabético, o que é o silábico com valor sonoro, sem valor sonoro. Como identificar esse nível de escrita? E nós colocamos também, principalmente para os professores que estão adentrando a rede agora, né? É importante. E até mesmo para quem já está há mais tempo, porque tem as dúvidas, nós ficamos com dúvidas também com relação à escrita dos nossos alunos. E dentro dele, para a construção do relatório, porque essa parte do caderno, ela vai auxiliar, ela vai ajudar na construção do relatório da criança, que precisamos colocar no final de cada bimestre no SDAD, certo? E também colocamos as palavras certas. Qual termo usar para um determinado aluno?
né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também na palavra, qual palavra utilizar para se referir àquele aluno. E, assim, vai dentro desse caderno. Ah, eu vou lá na internet procurar. Já está no caderno. Você pode ir lá no caderno e fazer uso daquelas palavras, tá? Então, é uma ferramenta que ajuda, né? Que vai fomentar, vai lhe ajudar na construção do seu relatório. Lógico, você vai ter outros elementos para colocar naquele relatório daquele aluno, tá? Pode passar. Aí vem primeiro e terceiro, do primeiro e terceiro ano, necessitamos de fazer a avaliação do nível de escrita. Eu coloquei do nível de escrita, que colocamos como ficha de acompanhamento, mas tem o de leitura, tá? Tem o de matemática também. Então, aonde registrar essas informações? Eu fiz uma lista de palavras para o meu aluno, para ter uma avaliação de como ele está escrevendo, em que nível de escrita ele se encontra, e aonde eu vou registrar isso? Vou registrar numa folhinha solta? Não. No caderno ele vem também com uma parte onde você vai colocar para cada aluno aquelas informações que você coletou na aplicação daquele diagnóstico. Então, essa fichinha ela é uma ficha para registrar, né, o diagnóstico do bimestre, tá? Então, o aluno, ele fez uma avaliação diagnóstica e ele se encontra no nível de escrita alfabética. Você vai lá, o nome dele, e pinta ou coloca o ALF, né, ALF, no nome dele. Então, você sabe que aquele aluno está no nível alfabético e quando você vai preparar o relatório dele, você vai lá nessa folhinha, lá no seu caderno, e vai fulano de tal. E você vai pegar aquela informação que você já tinha feito dentro do bimestre, tá? Então, é uma folha, né, que está no caderno, para colocar as informações de avaliação de nível de escrita. Como eu já disse, tem a de matemática também e tem a de leitura. Leitura, do mesmo jeito do nível de escrita, só não vai as fichas de leitura, porque a ficha de leitura, né, com o texto para ser aplicado com os alunos, cada professor tem o seu, certo? Mas com a relação com o nome da criança, para colocar qual nível de leitura ele se encontra, vai também no caderno pedagógico. E esse ano, já conversamos com alguns professores e vimos a necessidade de colocarmos, não tinha antes, né? Vamos colocar esse ano, os conteúdos trabalhados no bimestre, os conteúdos de cada bimestre. Que conteúdo foi trabalhado? Porque, vamos colocar, porque tem pais, alguns pais chegam na direção, chegam na coordenação e eles perguntam: o que o professor fulano tal está trabalhando? O que ele trabalhou nesse bimestre? Essa semana ele trabalhou o quê? Então, assim, são perguntas que precisamos responder a esses pais. Onde nós vamos encontrar? No caderno pedagógico, no caderno de registros dos professores, certo? Então, o professor, ele registra aquele conteúdo do bimestre. Primeiro vai ter o conteúdo anual, né? Que precisamos ter vai ter no caderno o conteúdo anual. E, em seguida, o do bimestre. E ele vai colocar lá, trabalhei vogais com meus alunos do primeiro ano. Ok, deu certo. Consoantes, deu certo. Ele vai dando ok, vai colocando o feedback dele. Então, eu sei que aquele conteúdo, né, vogais, alfabeto, a escrita do nome, ele foi trabalhado no primeiro bimestre, ele foi construído junto com os alunos naquele bimestre. E se o pai me perguntar, eu vou saber responder, porque eu tenho acesso ao caderno do professor, certo? Que é esse caderno pedagógico, que é esse caderno de registros, que a gente chama mais de pedagógico. Ok? Pode passar. Também nesse caderno, ele vai a lista da turma, e essa lista, ela é a primeira lista do bimestre. Sandra, mas não entra e sai alunos no decorrer do ano? Entra. Tem o espaço para fazer anotação, se o professor quiser com a letra dele,
Ou então ele pode solicitar na secretaria uma relação nova e colar em cima, não tem problema, certo? E assim, ano passado eu fiz assim também, ok? E vem a frequência. A ficha de frequência, ela é impressa do sistema, ela vem limpinha, ela não vem com aqueles pontinhos, porque os nossos professores, eles não gostam de pontinhos, então ele prefere sem os pontinhos. Vem com o nome dos alunos, o número e o nome, e vem com espaço para colocar a frequência. No final dele, né, enquanto estive na sala de aula, eu colocava também, no final do bimestre, a somatória de frequência total e da frequência com justificativa, né, as faltas com justificativa. Por quê? Porque a secretaria ela precisa desse levantamento para informar para o Bolsa Família e para o tributo. Então, esse documento, esse caderno, né, de registros, com esse registro do professor, da frequência, ele bem organizado, facilita também o trabalho da Secretaria da Escola, para passar essas informações para os departamentos da SME. Então, tem essa colaboração, esse ajuste, e otimiza o dia, né, a funcionalidade da secretaria. Então, esse caderno de registro, ele beneficia não só a sala de aula, não só facilitar o cotidiano do professor, mas também os demais setores da escola. Tá? Quer falar alguma coisa, Pri? Pronto. E aí, como eu disse, a partir desse ponto, ele começa a ser personalizado. Vamos lá, vamos pegar o exemplo que Sandra estava falando do caderno que ela utilizou o ano passado. Sandra, o ano passado, era uma professora do primeiro ano, pedagoga, né? Então, ela só tinha uma turma. Então, o caderno dela ia ter só a lista da turma dela, só a frequência da turma dela, e ele já vai impresso, quando o professor receber a semana que vem, já com essa lista, essa frequência, que é o que nós temos hoje. Mas, como já foi dito, e vocês sabem, ao longo do ano, alunos são transferidos, chega alunos novatos, então essa lista ela vai sofrendo alterações. Então, aí a gente coloca no caderno várias folhas em branco, que são encadernadas juntamente. Então, vai ter ali a frequência do primeiro bimestre, aí vai ter lá uma folha que vem só aquela marcação no rodapé escrita assim, segundo bimestre, outra folha, terceiro bimestre, outra folha, quarto bimestre, porque conforme os professores forem recebendo, no início, no primeiro dia de cada bimestre, eles vão receber a frequência atualizada daquele bimestre, a lista atualizada daquele bimestre, e tem um espaço já ali no caderno para eles irem colando, porque não seria viável a gente estar desencadernando e colocando uma nova página. E também não é viável a gente estar colando uma frequência, uma lista por cima da outra lista, porque aí a gente perde o registro anterior, e a gente precisa ter o registro do ano todo. Então, justamente por isso que ele vai, para que esse monte de folha em branco, Priscila, Sandra, justamente porque o professor ele vai colando a cada bimestre o material que ele vai recebendo. A cada bimestre ele recebe o cronograma bimestral, que Sandra já apresentou lá atrás, que ele vem todo o detalhamento do que a gente pretende realizar ao longo do bimestre. Logicamente, ele sofre alterações, porque todo o planejamento é uma ação, né, de ação, reflexão e ação, né, então ele sofre alterações, e também as páginas em branco, para que o professor vai colocando as novas frequências bimestrais e as páginas que vocês vão ver a seguir, que é também de notas e registros. Meninas, a perguntar a respeito dos atestados, eu acho que está mais lá para frente, né? Os atestados, deixa eu passar aqui, os atestados, Clenils, é assim, nós registramos tanto os professores, eu vou colocar como uma experiência minha, e eu percebi também com a minha colega, que era do primeiro ano lá também aqui, tem as folhas lá na frente, né, no final do caderno, elas têm uma folha chamada anotações ou observações, é um desses dois termos.
E quando nós recebemos um atestado, nós, tanto eu como... E acredito que os professores daqui também fazem isso, porque eu já tive a oportunidade de olhar no caderno dos professores, eles colocam lá, recebi o atestado de fulano de tal dia, tantos dias. Aí esse atestado ele não é colado no caderno, ele é anotado e depois é entregue na secretaria para colocar no documento da criança, certo? Mas tem sim essa anotação, é hábito nosso fazer esse registro. Como também tem um registro da criança que não tem atestado, porque sabemos que acesso à saúde pública está bem complicada e tem crianças que têm uma gripe, e essa gripe impossibilita dela vir para a escola. E os pais não têm condições de levar, ou tem e chega numa UPA, vamos falar na UPA, né? E o médico ele não dá um atestado, então o pai esquece de pedir um atestado. Então o pai ele vem à escola ou liga para a escola, olha, fulano de tal, está de atestado 2 dias. Aliás, não pode ir à escola 2 dias, não tem como comparecer à escola, ele está muito gripado. Ele não tem um atestado, mas o pai ligou comunicando. Então, eu vou lá no meu caderno de registros, faço essa anotação. O pai, fulano tal, disse que ele está doente, faltou por motivo de doença. Então, tem aquela notificaçãozinha lá no meu caderno. E quando eu vou fazer a frequência, eu vou lançar lá no sistema, certo? Eu lanço baseado nessas informações, que são anotações minhas. Ah, Sandra, você vai confiar na palavra do pai? Ele está falando que o filho dele está doente. Então, eu preciso acreditar. Tá? Então, eu faço, assim, essas anotações. Os professores aqui da nossa escola, eles fazem essa anotação. Inclusive, os professores também do 6º ao 9º ano, que tem os pais conversam conosco, né? Vem até a coordenação e a direção, comunica a ausência do seu filho e passamos para esses professores, né? Do 6º ao 9º ano, e eles também anotam no seu caderno. A fulana faltou por esse motivo. Então, existe, sim, essa anotação com relação a atestado, mas o atestado ele não fica dentro do caderno pedagógico. Teve um ano que eu colei, enquanto eu estava em sala de aula, mas não é o adequado. O certo, o correto, é que esse atestado médico, que é um documento, ele vá para a ficha do aluno, certo? Mas que essas informações, elas são registradas, sim, no caderno de registros. Pronto. E aí, como eu falei, né, a cada bimestre os professores vão recebendo atualizada a lista de frequência dos alunos. E esse daqui é um caderno do ano passado. Não sei se vai dar para vocês visualizarem direito, porque a imagem não fica tão boa. Mas vocês podem perceber que ele tem aqui uma abinha. Então, esse daqui é um caderno de uma professora que tinha 8 turmas o ano passado. Então, uma professora de disciplina, né? 8 turmas. Logicamente que ela não vai receber 8 cadernos. Ela vai receber um caderno com as 8 turmas dela. Por isso que eu digo que cada caderno é personalizado, porque já outro professor vai ter outras turmas. E cada professor só recebe as suas turmas. Então, aqui ela tinha... A primeira turma dela era um 7º ano A. Então, aqui veio a frequência do 7º ano A, primeiro bimestre, tá? E as folhinhas para ela estar registrando as atividades... que está ali na tela, as atividades que vai sendo feitas, as avaliativas, né? Porque, de acordo com a portaria, é o mínimo de 3 avaliações no bimestre. Então, ele vai registrando aqui a nota da primeira avaliação, a gente já chama de AV1, AV2, AV3, a nota do AV2, a nota do AV3, ao final ela vai somar a média bimestral e o quantitativo de falta do bimestre. E aí, quando finalizar o bimestre, que for o momento de estar passando isso para o sistema, essas notas, essas faltas, é muito prático, porque está tudo aqui numa única folha, o registro da turma toda. Inclusive, como já foi dito também, se o professor, por algum motivo, precisou se ausentar da escola, um professor, isso acontece muito também, principalmente com os seletivos, eles chegam nas escolas e, às vezes, demora um tempinho para ele ter acesso ao sistema, para ele fazer o lançamento das notas. Aí ele chega e fala assim, mas como é que eu vou lançar as notas se eu não tenho senha para entrar no sistema? Sem problema, passa para a secretaria da escola, essa única folhinha aqui, que eles fazem isso, rapidinho, e já devolve o caderno para o professor. E aí também, a cada bimestre, do jeito que ele recebe
a folhinha de frequência, ele recebe essa folha também de notas. E aí uma coisa que, quando a gente conheceu o Clenilson, né, que ele veio aqui para apresentar o Avechadas, e nós não nos conhecíamos, que ele achou bacana que a frequência, como a gente tira do sistema, ela vem lá o número do aluno, o número da chamada, né, como se diz, o nome, né, e o espaço da frequência. Já esse material que a gente faz, a gente não bota número de aluno. É nome. É só o nome e o espaço para a frequência. Porque não é assim, o número 1 tirou quanto? E o número 10? Não. É João, é Maria, é Ana Beatriz, é Pedro, né? Nós estamos lidando com pessoas e não com números. Estamos lidando com crianças, com adolescentes. Então, a gente nunca se refere a eles ao número. Sempre ao nome. E mesmo o aluno que sai, a gente não elimina ele da relação, a gente simplesmente bota lá, transferido. Porque o professor, muitas vezes, fulaninho não está vindo, o que foi que aconteceu? Principalmente aquele professor que tem uma carga horária pequena, né? Uma disciplina tipo ensino religioso, ele entra na sala uma vez na semana, então ele não tem tanto contato, tanto vínculo com os alunos e com as turmas, então ele precisa ter registrado ali que Pedro foi transferido no dia 20 de abril, né? Então, aquele registro, aquela vida escolar do aluno, ele começa aqui no primeiro dia de aula e ele vai até finalizar o exame final, porque lá na frente a gente também tem as folhinhas para estar colocando o resultado do exame final. Então, na verdade, esse caderno não foi assim nenhuma... Não é pretensioso, né? Não foi nem assim, vocês criaram uma coisa maravilhosa. Não, gente, a gente adaptou a velha caderneta que a Secretaria de Educação fazia, né? De uma maneira mais prática, mais funcional. Então, foi isso que a gente fez. Não estamos aqui querendo criticar o sistema, não. O sistema, o S-DAD, né? Ele veio para facilitar e ele é um facilitador também, mas a gente sentiu falta do físico. Do físico, né? Porque nem toda hora a gente consegue acessar o sistema, tem inconsistências, tem problemas de internet, tem professores que chegam e não tem senha, não tem acesso, e o físico, ele vem para suprir essa inconsistência. Então, a gente trabalha com os dois ao mesmo tempo, e isso não é mais trabalho para o professor. A gente diz, mas o professor vai ter que preencher no papel e preencher no sistema? Não, esse preenchimento no papel, ele é feito no dia a dia, ele é feito no dia do planejamento do professor, e ele ajuda demais na hora de ir para o sistema. Ele é um facilitador. E os nossos professores, desde 2018, eles não se veem mais sem esse caderno. Se a gente falar, esse ano não vai ter caderno, a gente apanha. Né? Eles querem o caderno e eles, todo ano, sofrem mudanças. Se a gente pegar de 2018 para agora, a gente vai ver que sofreu alterações, sofreu mudanças. Tinha coisas que tinha lá que eles falaram, não, tira isso, não tem necessidade, coloca essa outra coisa, né? Então, como ele é turma a turma, como eu estava dizendo, então no mesmo caderno dessa professora de ciências do ano passado, eu tenho aqui várias folhinhas só referente a uma turma, mudou de turma, então ele é um caderno que ele se torna bem grossinho no final das contas. E já pega um caderno que era da professora Sandra, que o ano passado, ela só tinha uma turma, só primeiro ano, ele é um caderno bem fininho. Por quê? Porque só tem informações de um primeiro ano aqui. Já no outro tem informações de 8 turmas. Então, logicamente, ele vai ser, né? Por isso que a gente fala, o caderno ele é personalizado para cada professor. O professor ele só vai receber as orientações, as informações referente às turminhas dele, né? Ele se ausentou, chega para a direção, olha, saiu uma licença prêmio, vou precisar me ausentar, uma licença maternidade, está aqui o meu caderno para quem vier me substituir, né? Então, quem chega, não chega totalmente no vazio, no vácuo, porque ele, no mínimo, recebe esse caderno com algumas anotações, né? A gente não consegue registrar 100% do que acontece, a gente está ainda sempre tentando aprimorar esse registro, esse arquivamento de dados, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, né?
a gente não tinha intenção nenhuma de estar na Genate aqui à frente de vocês, não que a gente não queira compartilhar o caderno, tanto é que quando o Clenilson falou assim, vocês vão apresentar, aí a minha primeira reação foi assim, não vou, tá aqui o caderno, leve, entreguei o caderno na mão dele, falei, leve e apresente, compartilhe, porque nós não temos problema nenhum em estar compartilhando esse material. Nós já compartilhamos com alguns professores que já passaram pela nossa escola e saíram e falaram, não, eu estou indo para tal escola, eu tenho que levar essa ideia. Vocês permitem? Com toda certeza a gente permite. Não é um material que a gente criou, que a gente botou um confidencial, um timbre e falar, né? Também. Eu respondo depois. Como se diz, fala assim, não, é um material exclusivo do Francisca. Não, gente, é um material que deveria ser da rede, né? Mas, enfim, eu acho que é basicamente isso o nosso caderno, né? No final, vocês viram ali que tem uma folhinha, são várias folhinhas, a gente bota assim umas 10 páginas, mais ou menos, de anotações gerais, que é aquelas anotações, como a Sandra falou, de um atestado médico, às vezes até de uma, digamos assim, um ocorrido na sala, naquela turma, naquela aula, 2, 3 alunos se desentenderam, brigaram, o professor pode anotar ali também, nas anotações gerais, enfim, né? O que o professor achar de importante. E para esse ano, nós estamos retomando isso com os anos finais, né, do sexto ao nono ano, nós estamos retomando o professor monitor da turma, que nós já tivemos aqui também, e aí acabou que ficamos um tempo sem ter, e vamos retomar. Porque esse professor monitor, ele leciona em várias turmas, mas ele vai ser monitor, tutor de uma turma. Então, quando chega o momento de um conselho de classe, ele vai ter ali no caderno dele mais registros referente àquela turma onde ele é o tutor. Então, ele vai poder estar passando para os demais professores e ouvindo dos demais professores as necessidades daquela turma, as dificuldades, os avanços, enfim. O caderno não é para registrar só o que está ruim, não. Ele é principalmente para registrar o que está dando certo, né? E é isso. Nosso caderno é isso daí, gente. E aí, quem quiser fazer perguntas, a gente está à vontade para estar tentando esclarecer mais. Bom, meninas, parabéns. Ó, eu estou aqui desde o início todo arrepiado, porque assim, tremendo. Eu sou professor da rede de ensino religioso, professor de 2 matrículas desde 2009, 2011. Tive 4 escolas na minha vida, cada escola com 2 turnos, matutino e vespertino. Só no Almerinda que eu selecionei na noite, na EJA, um único dia da semana, que era para completar aquela carga horária de 16 horas, que na época a gente não podia abrir mão, e hoje sim já pode, a carga suplementar. E era um samba do crioulo doido, porque professor de língua portuguesa, que tinha muito mais tempo com aqueles alunos do 6º ao 9º, não sabia me dizer quem era A, quem era B. E eu tinha mais de 1.200 alunos e eu fazia questão de conhecer cada um deles, apenas com uma única aula de ensino religioso. E quando eu estive no Francisca Oliveira, eu me emocionei muito, porque eu fazia esse tipo de registro, só que no meu computador. E a ideia do caderno físico é muito melhor. Teve uma professora aqui que disse que, enquanto coordenadora, ela passava nos grupos. Top, professora. Super genial. Mas nos grupos também se perde a informação. E no caderno nunca vai se perder. Então, está aberto agora, pessoal, para as perguntas, e eu vou começar fazendo a minha pergunta. Se por um acaso faltou água no bairro, na escola, os alunos vão ser dispensados. Isso é registrado lá no caderno? Sim, ele é registrado sim no caderno, é colocado naquele dia, certo, que não houve aula, e eu coloco um asterisco, os professores também já vi eles colocaram um asterisco, ir lá para a observação e colocar tal dia não teve aula por falta de água. Então, fica assim registrado, porque até então o aluno, ele não é responsável por essa falta de água, e ele não é responsável porque não houve a aula,
mas precisa sim ter essa informação no nosso registro, no registro físico, porque se alguém perguntar, por que não houve aula nesse dia? Aí vai lá no caderno e diz, olha, não houve aula por falta de água, ou não tinha água na escola. Então, assim, é colocado sim no caderno. Eu geralmente coloco a frequência, eu não faço a frequência, porque até então não houve aula, então eu não coloco frequência. Não, ele vai o espaço por a turma foi liberada, não houve aula. Aí, lá na observação, eu coloco falta de água, tal dia. A professora Maria Rosiane Cruz Ribeiro, a professora ainda está aí, ela perguntou, são vários cadernos por turma, professor? Eu acho que essa questão já foi contemplada quando vocês disseram que era apenas um único caderno por professor e não pela turma. Isso, exatamente, Clenilson. O caderno não é por turma, é por professor. Então, como eu falei, né? O professor de português, por exemplo, o professor de português, ele tem a carga horária completa, ele tem 4 turmas. Então, ele vai ter o caderninho dele lá, um exemplo, com as turmas do sexto A, sexto B, sexto C, sexto D. Né? Já ele só vai fazer registros referente à disciplina dele, logicamente, português. Já o professor de ciências, ele tem uma carga horária maior, porque são aulas reduzidas. Então, ele vai ter lá no caderninho dele, lá, além dos 4 sextos anos, ele vai ter ainda lá 7º A e 7º B. Não é isso? Porque ele precisa dessas turmas para ter a carga horária dele completa. Então, o caderno, ele é por professor, certo? E não por turma. Ele acaba sendo único, né? Só do primeiro ao terceiro, porque, aliás, nem do primeiro ao terceiro, porque tem os professores de disciplina. Então, os professores de disciplina também, do primeiro ao terceiro, ele vai ter também o seu caderno, de acordo com sua disciplina. O pedagogo tem o seu, e cada professor que tem sua disciplina, ele também tem o seu. Então, ele é o caderno por professor. E aí, né, Cleonilson, o professor de ensino religioso, que tem a menor carga horária da escola, sai quase com uma bíblia debaixo do braço, porque o caderno dele são 16 turmas. Então... Mas, enfim, ele tem que ter as 16 turmas dele, tem que ter o registro das 16 turmas. Então, por isso que eu falei, tem um caderno do pedagogo dos anos iniciais, ele vai ser fininho. O de ensino religioso precisa de um carrinho para sair carregando o caderno dele de tantas turmas que ele tem, mas... Meninas, surgiu uma outra pergunta aqui. Sim. Esse caderno é pelo turno, não é isso? Ele tem uma parte em comum para ambos os turnos, né? Do primeiro ao 9º ano, que são as informações iniciais, que vai a questão da portaria, os dados da equipe gestora, são essas informações que ela é comum a todos, certo? Aí, quando chega nas informações específicas de cada turma, aí há a divisão. Então, ele varia nessa parte. Show de bola. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou colocar aqui no chat a frequência, tá? E como já foi dito, alguém perguntou, mas a gente já falou, né? A gente disponibiliza sim esse material. Logicamente, se cada um que vai fazer uso do material, cada escola vai ter que adaptar as informações, mas assim, a estrutura não tem problema nenhum a gente estar disponibilizando. A gente disponibiliza sim esse material. Estamos terminando. Não temos como enviar hoje, porque estamos finalizando, mas também... 2025. Viu, professora Priscila e professora Sandra, como você, naquele dia lá, na sua escola, me entregou e disse, pode levar, o filho é teu, eu já coloquei aqui no grupo, que quem precisar tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, é apenas solicitar lá, se identifica, diz qual é a escola, qual é o professor, tá bom, gente? Porque aí facilita a nossa comunicação. E aí eu já tinha dito que ia fazer isso, mesmo sem ter pedido a vocês. Assim que finalizarmos, comunicamos a você, que já está ok, pronto, aí você disponibiliza. O arquivo ele é feito todo em Word, então ele é todo editável, né? Então não tem dificuldade nenhuma para estar fazendo alterações nele. E também para estar acrescentando. Inclusive, se alguém receber o material e tiver algum acréscimo nele,
compartilhe com a gente também, que a gente também está aberta a sugestões, né? Estamos aqui para compartilhar e para somar. Show de bola. Não sei se... Pessoal, eu coloquei aí no chat a frequência do minicurso. Meninas, vocês preenchem também, porque vocês vão receber como ministrante e como participantes, certo. Tá? Aí cada uma preenche, depois a outra vai e preenche outra resposta. Certo, ok. Laurenice, quer perguntar? Eu não sei como é que preenche, porque aqui não aparece nada aqui. Como é que se faz para preencher? Eu não sei. Janilda, será que eu pensei? Eu não estou conseguindo ouvir a voz da professora, está cortando. Ela está com dúvida na frequência. É porque eu não sei como é que frequência assinar. Professora, vamos lá, vou lhe ensinar. Do lado, a senhora está no celular ou no computador? Eu estou no celular. Pronto. Tem uma mãozinha levantada e tem 3 pontinhos. Sei. A senhora aperta nos 3 pontinhos. Não pode fazer isso, não. Quando a senhora apertar nos 3 pontinhos, vai aparecer mensagens na chamada. Lá é o primeiro quadrinho. Está no meu. Clicou em mensagem da chamada, aí vai procurar lá as mensagens e vai clicar no Forms azul. E aí, quando clicar no Forms, vai ter todos os dados para ser preenchido. Nome completo. Deixa eu abrir. Estou fazendo aqui, vou projetar para vocês. Sim, meninas. Oi. Dá o feedback. Perguntas, eu acho que todas foram contempladas. Sim. Muito parabéns, vou colocar em prática. Vanessa. Bom dia, elas arrasaram muito, parabéns. Sou da Escola Professora Francisca de Oliveira. A professora, acho que é Maíra. Janessa Maíra. É nossa professora. É nossa professora. Pois é, dá tchau aí, professora. Pessoal, antes de sair, vamos abrir as câmeras para a gente fazer o registro. Mais alguém tem alguma pergunta? O nosso tempo é até às 10h30. Porém, como a gente concluiu com sucesso, eu acho que as meninas foram, assim, brilhantes na fala de vocês. Ficou muito bem explicado o que se passa. Teve uma colega aqui que me perguntou no WhatsApp já, com relação aos eventos, as meninas colocaram que também é colocado o calendário. Os eventos, sim. Certo? Ou seja, é toda a vida da escola, tudo isso fica registrado nesse caderno. Tá? E, mais uma vez, é pelo professor e a disciplina, e não pela turma. Pois não, professora? Já que está finalizando, eu quero agradecer muito, de coração. Nós queremos, né? Agradecer muito a vocês. É a primeira experiência, assim, com uma quantidade grande de pessoas nos assistindo, participando desse momento. Estamos nervosas, sim, mas é muito bom compartilhar uma coisa que é boa e importante para a nossa escola. Eu espero que aquele que desejar receber o material também sinta como é importante esse material e que possa acrescentar novas ideias e que compartilhe conosco. Então, desde já eu já agradeço muito, muito obrigada mesmo, tá? É uma experiência boa, muito boa, mas deixa a gente nervosa, viu? Então, assim, eu agradeço a todo mundo pela participação. Eu sou muito tímida, eu acho que vocês perceberam isso, mas também, assim, quando a gente tem a abertura para falar de algo muito importante, eu acho muito importante, porque facilitou a minha vida enquanto professora, ter aquele registro no caderno, essas informações. Então, como me ajudou muito, eu acredito que vai ajudar muito, muito, muito a vocês. Então, muito, muito obrigado mesmo, tá bom? Espero ter contribuído com um pouco de experiência que eu tenho, né, que eu preciso aprender muito mais
no decorrer da minha vida de professora e da rede municipal. Tá bom? Muito obrigada mesmo, agradeço de coração. Ok, professora Sandra. A professora Priscila fala já. Tem uma professora levantou a mão. Pode. Pode falar, professora. Bom dia, pessoal. Eu sou Bom professora dia! dessa escola. Eu sou professora dessa escola e eu pedia constantemente a Priscila alguma coisa que me ajudasse. Eu sou professora de artes e na época eu estava com 12 turmas e eu ficava louca com tanto registro. E quando ela disse, vamos fazer um planner, eu digo, ai, que maravilha. O nosso primeiro planner foi assim um parto e foi maravilhoso. Esse é um material que eu sei que o professor de disciplina precisa, nós, professores de disciplina, precisamos, é urgente todos os professores de disciplina ter, mas ele foi um divisor de águas nessa questão da observação. E uma coisa que eu não sei se as meninas colocaram, porque eu já cheguei um pouquinho atrasada, mas nesse planner ele tem espaço para as coordenadoras passarem as pautas bimestrais, com as datas de entrega de atividades, o calendário do bimestre, e isso facilita muitíssimo a vida da gente, que tem um corre de uma escola para outra, e às vezes a gente acaba passando batido. Então, está ali na nossa mão diariamente, ninguém se perde, o calendário anual, para todo mundo ver os dias de feriado, contemplar a glória, é maravilhoso. Eu só tenho elogios para esse trabalho da nossa gestão e sugiro a todos que peguem sim o material, façam e reproduzam e adaptem e compartilhem, porque ele é uma cocriação constante. Parabéns, viu, meninas? Obrigada, Elines. E Elines, assim, ela é tão entusiasta desse material que, mesmo no dia que ela está fora de sala de aula, nos horários vagos, no dia do planejamento, ela termina o planejamento e ela vem ajudar a gente na confecção desse material. Ela corta com a gente, ela imprime, ela encaderna, ela bota a mão na massa para nos ajudar. E isso é bacana, a participação do professor nessa produção, não só na produção de pensar o que vai colocar, mas do fazer também, né? Vamos junto fazer, porque nós não temos, como eu falei, nós temos uma pequena reprografia dentro da escola, mas nós não temos funcionário nessa reprografia, nós mesmos somos os funcionários que fazemos toda a impressão, a encadernação, o que for necessário, né? Toda a questão de layout e tudo. Então, a gente conta com a colaboração de alguns professores para fazer junto, e Elines é uma das que colabora. Ok, professora. Ela até tinha colocado lá no chat, eu estou vendo aqui agora, questão das pautas bimestrais. Show de bola. Professora Maria de Socorro Lima, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. Muito importante essa oficina, não é? Esse minicurso. Parabenizo a vocês e também na escola que eu trabalho, eu sou seletista, lá nós já usamos, que é o Tânia Almeida. Que maravilhoso! Muito bom. Sim. E por que a importância, né, dessa questão de dar esses registros e quando não tem esse caderno, corre o risco de perder os avulsos. E uma coisa que eu também, sobretudo, vamos dizer assim, a questão do notebook ou celular que a gente, né, utiliza, mas nem todo momento a gente está com disposição de botar um celular numa mochila para levar o peso, carregador, porque lá vai, descarrega naquele momento de trabalho. E o físico, ele já dá vamos dizer, esse suporte que você registra, deixa guardado no armário, no seu armário da escola e pronto. Não é aquela preocupação de levar, trazer celular ou notebook, carregar, descarregar. Então, é um facilitador, sim. Então, graças a Deus, lá no Tânia Almeida, a gente já vai fazer 3 anos que eu estou lá no seletivo. A minha coordenação, a professora Milena, ela agora é a diretora, né? Tem todo esse cuidado. Esse caderno ela entrega no primeiro dia letivo.
Então, só tenho a dizer muito obrigada pela oportunidade e parabéns à equipe. Obrigada e parabéns também por vocês estarem fazendo uso do caderno, que é muito importante. Tá bom, obrigada. Show de bola, professora Socorro.